Imagine um mundo onde você pode andar e correr à vontade, pular quando você se sentir feliz, e todos podem correr para onde quiser e quando quiser. No mundo real tem muita gente que gostaria de fazer isso, correr, pular, se divertir, mas a vida inevitavelmente tirou o privilégio de algumas pessoas poderem fazer isso, que para muita gente é simples, para eles é extremamente complexo. Hoje nós vamos falar da incrível história de Mats Sten, um rapaz que sofreu de distrofia muscular de Duchenne. É uma doença genética que se caracteriza por uma degeneração progressiva e irreversível dos músculos, principalmente dos esqueletos. A doença é causada pela falta de proteína distrofina. Essa condição deixou o nosso amigo Mats numa cadeira de rodas. Isso impediu que ele pudesse viver normalmente fazendo o que ele gostaria de fazer, por exemplo, andar, ir para as festas, correr, mas ele achou uma solução para isso. A solução foi ele viver dentro do mundo virtual de World of Warcraft, onde lá ele podia correr à vontade e fazer amigos. E o mais impressionante é que os pais do Mats, que é o Robert e a Trude, só ficaram sabendo que seu filho tinha outra vida dentro do WoW no seu enterro. Fique até o final que você não vai se arrepender como um jovem simples conseguiu viver tudo o que ele gostaria de viver dentro de um jogo. A história desse jovem, ela é narrada em um documentário, conhecido como A Extraordinária Vida de Ibelin, feita pelo cineasta Benjamin Ree. Só que a ideia para o documentário nasceu em um artigo da BBC, A Incrível Vida de Jogo do Meu Filho Deficiente no World of Warcraft. A gente vai falar aqui de uma história que ela é trágica, de certa forma, ela é triste de certa forma, mas ela também te ensina muita coisa, entendeu? Te ensina principalmente a valorizar a vida que você tem, porque quando não há alternativa, muita gente desiste. Já o Matt, ele achou uma alternativa, ele buscou uma solução para o problema dele. Se não foi no físico, se não foi no mundo real, no mundo material, então que seja no mundo virtual. E nesse vídeo aqui a gente vai abordar tanto o documentário quanto o artigo. Esse que está na tela de vocês é o Mats, e já adianto, o Matt morreu. Sim, a gente vai começar esse vídeo aqui já contando que o nosso protagonista não está mais entre nós. Mas a imagem que ele tem hoje em dia, o legado que ele deixou, vai ser sempre registrado e vai estar sempre na história como Ibelin, que é esse personagem aí, que era o personagem do Mats dentro do WoW. Como eu disse, o Matt, ele infelizmente não está entre nós, e no dia do seu funeral, em 2014, toda a família do Matt se reuniu para prestar as condolências, só que apareceu muitos desconhecidos ali, gente que a família nem sequer conhecia. Eles estranhavam e ficavam se perguntando, mas que caralhos, quem que são esses porra que tá aqui no funeral do meu filho? E eles estranharam também porque o Matt, ele mal saía do porão da casa dele, entendeu? Ele ficava ali enfornado no cantinho dele, jogando os joguinhos dele. Então são pessoas que o Matt aparentemente não conhecia e são pessoas que o Matt nem sequer tinha visto quando ele tava vivo. Esses visitantes no funeral, eles não conheciam o Matt como Matt, eles conheciam ele como Ibelin, um nobre de nascimento, um mulherengo nato e principalmente um detetive. E um desses visitantes, inclusive, chegou a falar para a família que nesse exato momento onde estava rolando o funeral do Matt, ou do Ibelin, tanto faz, tinha várias pessoas na Europa inteira acendendo uma vela em homenagem ao Matt/Ibelin. Isso deixou a família mais confusa ainda. Quem caralhos são essas pessoas e por que estariam acendendo velas pro Matt? Bom, a gente já vai falar deles, mas guarda eles na memória. Antes de tudo, a gente precisa conhecer o nosso campeão. A gente precisa conhecer o nosso herói, o nosso guerreiro. Quem foi Mats Sten? Matt, a princípio, nasceu como uma criança normal, uma criança saudável ali, aparentemente não apresentava nenhum problema. Só que ao decorrer que o Matt ia crescendo, os pais dele começavam a estranhar o fato de que, por exemplo, ele vivia caindo. Ele andava um pouquinho, ele tropeçava muito fácil, ele caía muito fácil. Para descer uma escada, ele precisava de ajuda. Só que os pais do Matt sempre estavam lá com ele, fazendo a proteção do filho dele e cuidando dele. Até que em maio de 1993, os pais do Matt finalmente descobriram o porquê que o filho deles vivia caindo, vivia passando por essas situações. Os médicos disseram pro Trade e pro Robert, na verdade é pra Trade, esses nomes em inglês é complicado de falar, que são os pais do Matt, obviamente, falaram que o filho deles tinha esse problema, tinha essa distrofia muscular. E tipo assim, esse distúrbio é uma parada rara, é muito raro você ter isso aí, tá ligado? Os músculos do Matt não conseguiu se desenvolver de uma forma normal e natural, digamos assim, e inevitavelmente os músculos iriam se destruir. Houve até, inclusive, uma conversa entre o médico e a mãe do Matt, a Trude, onde os pais do Matt falaram, pô, mas
pelo menos ele não vai morrer disso, né? Aí o médico foi em silêncio e avisou os pais que normalmente a expectativa de vida pra quem tem esse tipo de distúrbio e tal, esse tipo de problema, não costuma passar dos 20 anos, tá ligado? A expectativa de vida é bem baixa, até os 20. Não à toa que o Matt, ele infelizmente viveu até os 25 anos, tá ligado? E a gente observando a infância do Matt, a gente consegue ver que aos poucos ele ia cada vez mais tendo dificuldade a andar, até que inevitavelmente ele começou a viver preso em uma cadeira de rodas. O Matt, ele não ia viver uma vida normal, infelizmente. Os pais do Matt ficavam preocupados porque o filho deles ia morrer jovem e não ia deixar uma marca no mundo. Porém, eles estavam redondamente enganados. O nosso DNA, ele costuma escolher pra gente o que a gente vai ser antes mesmo da gente nascer. Está interligado, tá dentro do seu ser. Então, quando a vida, ou o DNA, ou o que seja, te mostra como você vai ser, o Matt achou um caminho do que ele gostaria de ser, do que ele é. Porque o Ibelin, que é o personagem do Matt dentro do WoW, e a gente vai se aprofundar nele, pra vocês terem mais ou menos uma noção, ele é o Matt. É uma extensão dele. E conforme aumentava as limitações do Matt, cada vez mais ele ia ficar dentro da cadeira de rodas. Consecutivamente, os pais dele tiveram que achar um escape pro próprio filho. O escape foi que o Matt começou a jogar. Ele jogava muito, ele jogava vários jogos em todo momento. Ele jogava o Nintendinho 64 ali dele. Em situações simples, como por exemplo, ir à praia, você podia observar o Matt lá com um Game Boy na mão jogando. Inclusive, o pai dele tinha o costume de registrar tudo com o filho, né? Ele gravava o filho dele jogando e tal, fazendo coisas, porque ele queria ter de recordação. Provavelmente o pai, que era o Robert, ele fazia isso, ele tinha esse costume de gravar o próprio filho fazendo coisas pra poder ficar vendo depois. Porque ele sabia que o filho dele, inevitavelmente, iria morrer uma hora ou outra. E ele ia morrer de uma forma prematura, né? Acho que é assim que se fala a palavra. Então ele gravava, ficava gravando. E uma dessas situações, olha só que interessante, ele tava gravando o filho dele jogando, e a gente consegue ver ali que eles estavam jogando o WoW. Olha só que legal. Tava ali jogando o WoWzinho dele. E tipo assim, os pais dele deixavam ele ficar tanto tempo jogando, porque, porra, o moleque já não anda. O moleque já não pode ter uma vida comum, tá ligado? Ele vai ser tirado de muitos prazeres que a vida dá. Então, o brilho de viver vai ser tirado dele gradualmente à medida que ele piora devido à condição dele. Então, ao menos um pouco de distração, um pouco de divertimento ele tem que ter, e ele achou isso nos jogos, então os pais dele deixavam ele jogar lá e ele ficava lá jogando suave. Mas o fato do Matt estar jogando bastante, isso também causou alguns atritos, né? Tanto que a enfermeira do Matt falava, pô, Matt, você tem que estar na cama às 10 horas da noite, mano, você tem que dormir. O Matt ficava irritado, tá ligado? Porque disse pra mim, que tipo de gamer dorme cedo? Não existe. O Matt, devido às limitações dele, com o tempo ele foi perdendo os amigos dele, do ensino médio, por exemplo. É como eu te falei, a vida foi tirando o brilho dela. Às vezes, pra você, o brilho que você enxerga na vida são nas pequenas coisas. Você chamar os seus parceiros, tomar uma, você de repente ali, ó, um shopping com a gata, tá ligado? Você fazer coisas simples, como ver o pôr do sol, observar o quão a natureza é complexa. Mas o que aconteceria com você se a vida te tirasse esses prazeres? E se hoje você não pudesse mais ir, de repente, correr na praia? O que dói mais? Tirar algo que você tinha, ou você saber que você quer muito algo, mas você nunca vai poder ter? E é diferente. Por exemplo, um rico pode se tornar um pobre, por mais difícil que seja, mas na condição do Matt, ele jamais vai poder correr na praia. Ele ia ter que ficar na cadeira de rodas dele ali, igual o professor Xavier, que ele se movimenta com aquele maquininha assim, ele ficava andando aquelas, sabe que é? É tipo uma alavanca assim, caralho, que ele fica andando assim. Você sabe o que é, pô. Você não é burro. A gente consegue ver como era mais ou menos o convívio do Matt. O Matt, ele vivia dentro do porão. E tem uma foto pra ilustrar como era mais ou menos esse porão. Essa janela aí do lado de fora. Aí tem o interior da onde o Matt ficava, que dá pra gente ver o computador que ele jogava, aonde ele se divertia ali. E a gente consegue ver esse quadro. Você tá vendo esse quadro aí, esse desenho de dois personagens se abraçando? Lembrem desse quadro. Guarda esse quadro na memória, que ele vai fazer mais sentido lá na frente. Depois que o Matt morreu, os pais deles começaram a descobrir algumas coisas, porque o Matt deixou um e-mail e uma senha pros pais dele. Esse e-mail e senha que você tá vendo aí na sua tela agora. E a primeira coisa que o pai do Matt descobriu é que, surpresa, o filho dele tinha toda uma vida dentro daquele blog e dentro daquele jogo. O blog do Matt, ele era uma extensão dele, uma forma dele se expressar. Mas a primeira coisa que eles descobriram quando eles entraram naquele blog de fato foi que o Matt tinha uma outra vida dentro do WoW. Isso foi uma surpresa muito grande pros pais do Matt. Inclusive, o
pai dele chegou a citar o seguinte: pelas palavras do próprio pai do Matt, o Robert, ao longo dos últimos 10 anos de sua vida, Matt jogou entre 15 mil a 20 mil horas, disse Robert em seu elogio. Isso equivale a mais de 10 anos de emprego em tempo integral. Quando o pai do Matt ficou sabendo desse blog e dessas coisas, ele tinha que avisar de alguma forma que o Matt não ia ficar muito mais online, tá ligado? O Matt não ia entrar mais, porque não tinha como, né? Felizmente, o Matt não tava mais entre nós. Então, sabendo que o Matt tinha esse blog, eles decidiram escrever uma última mensagem no blog. E é essa mensagem aí: The journey has come to an end. Essa mensagem, a tradução dela é basicamente a jornada que chegou no fim. E ali eles narram que o Matt tinha morrido e que ele não iria ficar mais online. E se você entrar lá, hoje em dia, você pode ver vários comentários nessa publicação de pessoas de diferentes partes do mundo desejando as minhas condolências e as suas condolências e as nossas condolências para o Matt e para a família dele também. Todos os jogadores que você imaginar estão ali reunidos para desejar adeus a esse campeão que infelizmente não alcançou o respawn. E aí no final da mensagem eles deixaram um e-mail de contato para se caso alguém que quisesse falar com eles era só chamar. E aí, plim, do nada, eles começaram a receber uma cacetada de e-mails. A gente não tá falando de pouco e-mail. Eles começaram a receber muito e-mail, falando, caralho, que triste que o Matt morreu. A gente adorava o Matt. O Matt era um querido, ele era amigo nosso aqui da galera. E eles não sabiam de onde que tava vindo essa quantidade de gente. Por que tinha tantas pessoas mandando e-mails pra eles. Tipo, como, caralho? Como é que o Matt conhecia tanta gente se ele nem sequer saía de casa, tá ligado? Uma curiosidade interessante. A gente vai se aprofundar melhor no blog do Matt mais pra frente. Mas, olha isso aí. Isso daí que você está vendo, toda a timeline que teve nesse blog, de 2013 a 2014. Ali a gente consegue ver perfeitamente como era a visão de mundo do Matt e quão importante era o World of Warcraft para ele. E se você pesquisar blog Matt Stein, você acha The Journey has come to an end. E no blog dele a gente vê a resposta de tudo. A gente vê o porquê que ele ficou tanto tempo no WoW e o que o WoW significava para ele. Explorando um pouco o blog do Matt, a primeira postagem dele é essa: reflexões sobre a vida. Aqui a gente começa a ver mais do psicológico do Matt, como que ele via o mundo. E agora eu vou narrar para vocês palavras que o Matt escreveu nesse blog. Peço que você ouça com cuidado. Reflexões sobre a vida. Esse blog é sobre a minha vida. Como um jovem deficiente na Noruega, estes são os meus pensamentos, os meus medos, memórias e alegria. Espero que este blog possa ter interesse para aqueles que sofrem de distrofia muscular de Duchenne, para os seus amigos, familiares ou aqueles que estão curiosos. Tenho todo o gosto em partilhar a minha história e as minhas reflexões sobre a vida convosco. Terça-feira, 16 de julho de 2013. Saco plástico. E logo abaixo podemos observar a imagem de um respirador, que era por onde o Matt conseguia respirar. Ou seja, essa era a máquina que mantinha o Matt basicamente vivo. Já alguma vez tentou respirar para dentro de um saco plástico? Se já, talvez concorde que não é exatamente confortável. O ar fica preso. Debate-se e depois o pânico instala-se, hiperventila e finalmente tira-se o saco e volta-se a respirar livremente. Agora, podem perguntar-se por que esse tipo abre o seu primeiro blog a escrever sobre sacos de plástico. E esperamos que a resposta chegue. Acho que é melhor fazer uma breve apresentação de mim próprio. Tenho 24 anos e sou norueguês. Tenho um belo apartamento e uma família amorosa por perto. Não trabalho porque não preciso. Felizmente, alguns poderão pensar. Tenho as minhas próprias razões para isso. Estudei e considero-me um tipo bastante inteligente, mas mantenham-me afastado da matemática. Os números odeiam-me. Ou sou eu que odeio os números? A minha paixão são os jogos, o cinema, a música, os bons amigos e as boas discussões. Também gosto de um bom quiz. De repente isso parece um anúncio de contato. Em breve vou escrever sobre longas caminhadas na praia e como sou bom em ouvir. Não, pode relaxar. Não vamos entrar por essa estrada. Portanto, como vem, pareço bastante normal. E eu acho que sou. A minha mente, coração e alma estão bem presentes. Nasci com uma doença muscular conhecida como distrofia muscular de Duchenne. Essa doença reduz lentamente os meus músculos, tornando-me gradualmente mais fraco. Já consegui andar, mas agora depende de uma cadeira de rodas. Claro que consigo falar e ter uma vida relativamente ativa, mas mesmo assim o meu corpo começa a sentir-se cada vez mais como uma prisão que me prende. Pronto. Já tiramos isso do caminho. Agora a referência ao saco plástico. Há cerca de 4 semanas tive que substituir as minhas, entre aspas, máquinas de ajuda à respiração. Nos últimos 5 anos, respirar sozinho começou a tornar-se
pesado para os meus músculos enfraquecidos. Mas graças à ciência, pela ciência, certo? Nos últimos 4 anos tive uma pequena máquina fantástica, chamada Legendary. Um nome espetacular, apenas me ajudava a inspirar, nada mais. Respiro muito bem, mas é bom respirar bem e profundamente. Infelizmente, os dias de Legendary chegaram ao fim. Tivemos de encontrar um novo modelo rapidamente, segundo os médicos. Tenho tendências para ouvir médicos. O Legendary saiu de cena e entrou uma coisinha moderna chamada Elise. O que é triste é que Elise precisa ser ajustado. Por isso, mandaram-me para o hospital, colocaram a nova máquina e adivinha qual era a sensação? Como respirar num saco plástico. Era como se alguém estivesse substituindo os meus longs. Eu debatia-me muito e eles continuavam a ajustar. Às vezes melhorava, outras vezes piorava. Não conseguia dormir porque o pânico apoderava-se de mim. Esta loucura prolongou-se durante cerca de 2 semanas e pensei que seria o meu fim. Agora, semanas depois, posso dizer com alegria que consegui. As máquinas parecem-me normais. Posso continuar com a minha vida. Essa foi uma das coisas mais difíceis porque passei. Apesar de já ter passado por muita coisa, cirurgias e tudo o resto, mas isso são histórias para outra altura. Vou tentar manter esse blog. Por isso, fiquem atentos. E se alguma vez respirarem em um saco plástico, pensem em mim. Então agora, gente, a gente vai conhecer não o Matt, mas o Ibelin, aquele que era a extensão do Matt dentro do jogo, aquele que permitiu que o Matt tivesse as mais diferentes experiências, vivenciar o primeiro amor, correr, sei lá, de repente pescar. Para começar, o Matt, ele entrou de cabeça em Azeroth, no jogo, mais uma vez, extremamente popular, conhecido como World of Warcraft. Azeroth é um mundo de fantasia mítica, onde tem muita coisa para você fazer, tem continentes, tem mar, tem floresta, e o Matt, no blog dele, ele chega a relatar o quão importante era para ele o World of Warcraft ali, o quão importante era ele ser o Ibelin dentro do WoW. Às vezes todos nós queremos escapar de nossa vida comum e cansativa e simplesmente ser. Encontramos rotas de fugas em vários lugares, livros, filmes, músicas, esportes e assim por diante. Você pode imaginar minha necessidade de escapar dos fatos difíceis da vida. Estou preso em uma concha que não me sustenta muito bem. Minha armadura está quebrada. Acho que me sinto um pouco como um Homem de Ferro quando seu traje de alta tecnologia perde toda a potência e ele fica parado, como uma estátua esperando que alguém o deixe sair. Referência ao super-herói, não pude me conter, sendo um nerd que sou. Para esclarecer, há tantas coisas que eu quero fazer, mas minhas correntes sempre me puxam para trás. Felizmente, encontrei minha fuga, e isso não é muito incomum hoje em dia. Minha grande fuga são os jogos. Eu inicializo o computador, me coloco em uma posição e então não saio deste mundo. Não é uma tela, é uma porta de entrada para onde quer que seu coração deseje. Passo a maior parte do meu tempo em um pequeno lugar chamado Azeroth. Um nome familiar para alguns, tenho certeza. Lá, minha deficiência não importa. Minhas correntes foram quebradas e posso ser quem eu quiser. Lá, eu me sinto normal. E, inclusive, ele fala com muito prazer dos personagens dele. Nas palavras do Matt, ele pensa o seguinte: em Azeroth, assumo diferentes formas. Um dia sou Ibelin Redmore, um famoso detetive nobre. Ele luta contra as forças do mal, flerta com as mulheres e faz amigos e inimigos por onde passa. Eu poderia continuar falando sobre esse avatar que criei, mas é melhor deixar um pouco para depois, certo? No dia seguinte, talvez eu esteja com um humor mais otimista e assuma o papel de Jerome Walker, um aventureiro e pistoleiro do oeste com sotaque texano e uma mira perfeita. Ele é um pouco brincalhão, nunca leva a vida muito a sério e gosta de uma boa festa com seus amigos. Para você que está se perguntando, mas como que ele conseguia jogar World of Warcraft se ele não tinha, tipo, todos os movimentos, né, que a gente tem, tipo, esse, de pegar no controle, apertar um botão, de repente se apertar no mouse. Ele tinha essa ferramenta que ele utilizava nas mãos, que era uma espécie de mouse, onde com aquela ferramenta ali ele conseguia jogar como qualquer outra pessoa. Era uma parada adaptada especificamente para ele. E ele também narra no blog dele que o Ibelin e o Jerome são, como eu disse, extensões dele. E ele também fala que o Ibelin, o personagem dele, ele é um personagem que pôde sair, ele pode se divertir, ele pode fazer tudo o que ele gostaria de fazer na vida real. E na vida real ele tem que enfrentar algo que para muita gente é difícil, que é a realidade em si. Ele é o tipo de cara que ele tem que tentar ser positivo, porque se ele for negativo, a vida vai passar por cima dele. Então, já que ele tá numa situação ruim, ele tenta fazer o que muita gente não consegue, que é sorrir. Ele chega a citar que há momentos que ele quer desabar, há momentos que ele quer chorar, há momentos que ele mesmo cede, ele mesmo não aguenta de certa forma, ele acaba ficando triste, acaba chorando. Mas, quando ele coloca a persona dele como Ibelin, ele sabe que ele sempre vai conseguir se reerguer. O Ibelin é o lado dele que não deixa ele desistir. O Ibelin pro Matt é esperança. Quando o Matt vira o Ibelin, ele pode correr em campos
e se divertir com seus amigos. Ali dentro, ele é livre. E quando nós voltamos pro mundo real, a gente vê o quão esquisito e até triste pode parecer para as pessoas que estão fora do mundo que o Matt está se inserindo, fora do jogo do Matt, fora do portal e da porta que ele abre para ficar vidrado naquilo, para entender que agora ele tá no mundo novo, que é o mundo do WoW. Para as pessoas de fora, o Matt, ele é apenas uma pessoa que está jogando ali fixado no seu computador, mas para ele vai ser sempre o Ibelin, um cara mulherengo, detetive. E vocês sabem o que ele mais gostava de fazer no jogo? Quer dizer, uma das coisas que ele curtia fazer, ele corria. Ele ficava correndo pelos lugares. Ele ficava por aí, correndo, tipo, só correndo. Afinal, pra alguém que não anda, tem desejo maior do que correr? Pra você é tão simples. Pra mim é muito simples. Você pode correr daqui pra lá, do ponto A pro ponto B. Mas esse privilégio é nosso. É um privilégio que nem todo mundo tem. Parece uma ação tão simples. Parece uma coisa tão comum. Por exemplo, pra você é muito fácil você pegar a garrafa d'água. Você pode pegar, movimentar todos os dedos da mão. Pro Matt, não. Um simples gesto, que é o ato de pegar algo, o ato de você segurar alguma coisa com firmeza, pra tu é muito simples, pra pessoas como ele não. Então imagina dentro daquele jogo, onde você não pode só fazer isso. Você pode pegar um dragão voar, de repente, pode enfrentar criaturas místicas, você pode fazer o que você quiser. O que o Matt quer não é necessariamente ser o Ibelin. O Matt quer ser livre. Ele queria poder fazer tudo o que ele gostaria de fazer na vida real, entendeu? Quando precisamos de heróis, ou quando estamos necessitados de alguma orientação ou de alguma ajuda, você pode achar essa ajuda em diferentes formas. Superman, Jesus, ou outras religiões, seja quaisquer que for. Ou seja, quando você encontra uma limitação, você tem que dar um jeito de resolver ela. E a resolução do Matt foi simples. Se eu não corro no mundo real, eu vou correr no virtual. O Matt ficava tão centrado, tão dentro do personagem dele ali, que era como se ele corresse de verdade na vida real. Ele sentia como se ele de fato estivesse correndo, entendeu? A imaginação dele permitiu que ele tivesse, pelo menos, o privilégio de experimentar como é correr. Dentro do WoW, o Matt, ele era membro de uma comunidade, uma guilda, digamos assim, de pessoas com cerca de 30 membros, conhecido como Starlight. A Starlight, ela é uma irmandade, uma guilda que existe há mais de 12 anos. Inclusive, ela está ativa até hoje. Se você entrar no WoW, você pode ver lá a Starlight, só que você não consegue entrar. Para você entrar, você tem que ser recomendado por alguém. Dentro da Starlight e dentro do WoW, o Matt, ele teve o privilégio de, mais uma vez, poder fazer amigos. Ali dentro da Starlight, ele dentro do WoW, ele se conectou com pessoas de diferentes mundos. Ali dentro, ele se conectou com muita gente. Ele conheceu pessoas de países diferentes. Ele fez vários amigos. E um deles, aos 40 anos, eu apresento a vocês Kai Simon, ou Nomine, que era como se chamava o personagem no jogo, e ele é o líder da Starlight. Em todos os anos, a Starlight faz uma homenagem pro Ibelin, ou pro Matt. E aí, o que eles fazem para poder ir lá e celebrar esse grande amigo que foi pro Nomine, né, o personagem dele? Todos os anos, ali dentro da Starlight, eles fazem o que o Matt mais gostava de fazer, correr e nadar dentro do jogo. Então eles vão correndo e nadando para celebrar a memória do Ibelin. Simples, né? Pois é, um desejo pequeno e curto que não pôde ser realizado na vida real. Mas, pelo menos no virtual, ele teve essa oportunidade. Você tá vendo como são coisas simples? Como o Ibelin, ele não queria matar monstros. Ele não queria farmar XP e ser o mais forte. O Ibelin queria correr, ele queria nadar. Ele queria, acima de tudo, fazer amigos. O Ibelin, ele queria se sentir normal. Isso, claro, com as próprias palavras dele. Ele se sentia normal lá dentro. Por Ibelin, era muito importante ele compartilhar a experiência de correr com as outras pessoas, entendeu? Isso o próprio Nomine fala. E ele, inclusive, chega a citar que talvez o Matt, o Ibelin, tenham se tornado um só. Só que o que eu acho que ele erra aqui, o que o Nomine, eu acho que ele peca quando ele fala essa frase, é que não é que o Ibelin e o Matt são um só. O Ibelin é o Matt e o Matt é o Ibelin. Não é que eles são um só, ele só é, tá ligado? Eles são a mesma pessoa, não necessariamente um só. Um é extensão do outro, entendeu? Isso daí é tão sinistro, é tão insano a história desse cara que, tipo assim, o Matt, ele não falava por voz. O Matt, ele falava por texto. E todos os textos e tudo que o Matt já falou naquele jogo, que dá um glossário de mais de 40 mil páginas, ficou registrado em um fórum. Como, por exemplo, Ibelin parece sincero, embora entristecido. No dia 30/8, às 9 horas da noite, ali a gente consegue ver. E como tinha todos esses registros sobre o Ibelin, sobre o Matt, eles fizeram o seguinte: este arquivo tornou possível reconstruir a vida do Matt em World of Warcraft. Os animadores deram vida às cenas usando os modelos do jogo. Então, as pessoas reconstruíram toda a vida dele, simples assim. Tinha tudo registrado, então ficou muito mais fácil, entendeu? E ali dentro do jogo também, ele encontrou o primeiro amor. E ele relata isso no blog dele, Mercing of Life. E ali o título é só
Love. Falaremos agora da Lisette Hovers, de Breda, na Holanda. Ela era uma amiga muito próxima do Matt e uma das pessoas que voaram a Oslo em 2014 para participar do seu funeral. Quebramos um dos mistérios. Uma das pessoas que estavam lá no funeral era justamente ela. Lisette narra como que ela conheceu o Matt, né? Na época eles tinham tipo 15, 16 anos, era nessa faixa. E Lisette conheceu o Matt em Gold Shrine, que é essa casinha que vocês estão vendo, essa capelinha, essa parte aí, esse Gold Shrine aí, que era um lugar onde você podia ir lá, trocar ideia com os outros, conhecer gente legal, entendeu? Naquela época, era uma pequena vilazinha agradável. O que aconteceu? Como é que eles se conheceram? Eles estavam lá, nessa vila aí apareceu a Lisette do nada e pegou o chapéu dele. E quando ela pegou o chapéu dele, ele ficou meio confuso. Aí um amigo dele falou, cara, ela tá flertando com você. Vai atrás dela, porra. Marcha, vai, voa. E aí ele foi. Fazendo isso, ele acabou indo lá e se aproximando dela. E aos poucos, ele foi criando uma relação de amor com ela. E de primeira, eles viraram bons amigos. E dá pra ver que era uma relação bem boa a deles dois. Até que, de repente, a relação evoluiu pra algo mais caliente. Rolou até um beijinho. Olha só como vocês estão vendo aí na tela. Olha. E chegava num momento também que o Matt dava flores pra ela, né? Presenteava ela com flores, esse tipo de coisa. O Matt, ele escreveu sobre ela no blog dele e é algo que te faz pensar. Palavras do Matt escritas por ele. Vou ler aqui agora pra vocês. Mas antes de eu ler, preciso lembrar de vocês de uma coisa. Eles se tornaram um casal dentro do jogo. Sim, eles viraram um casalzinho virtual, digamos assim, dentro do WoW. Foi a coisa mais próxima de uma paixão que eu já tive em toda a minha vida. Trocamos e-mails, começamos a nos comunicar também fora do jogo. Mantivemos contato por alguns anos, até o final da adolescência. Ela tinha um namorado e morava em outro país. Então parte de mim sabia que nada aconteceria. Nunca contei a ela sobre os meus sentimentos e continuamos bons amigos, até que infelizmente perdemos o contato. Ainda penso nela. É estranho como acontece com sua primeira paixão. Lembro-me de pensar se ao menos eu não fosse deficiente. Bom, essa sempre foi a minha desculpa. O amor sempre foi um assunto complicado pra mim. Parece que ele não foi feito pra mim. Vejo minha família crescer, velhos amigos encontrarem o amor e alguns se casarem. E eu ainda estou onde sempre estive. Eu me esforço ao máximo para não pensar nisso. Mas você sabe como é às vezes. É claro que eu fico muito feliz por meus amigos familiares. Não é isso. Às vezes fico imaginando como seria no World of Warcraft. Já flertei e estive com várias mulheres, mas nunca será a mesma coisa. Online eu posso pelo menos fazer tudo o que eu quero. Abraçá-la e beijá-la sem ter que planejar tudo. Cadeira de rodas e tudo mais tende a dificultar as coisas. Bom, dá pra ver que eles tiveram esse contato firme e eventualmente eles perderam o contato porque são coisas da vida. Mas durante o jogo ali, houve uma situação que os dois, eles perderam um contato momentaneamente, tá ligado? O que aconteceu? Eles estavam trocando ideia e ela só sumiu. Ou seja, o personagem dela só deslogou. E mais uma vez, o Matt se encontrou sozinho dentro do jogo. Ele estava tendo ali a sua primeira decepção amorosa, digamos assim. A sua primeira frustração, digamos assim. Mas o que acontece? Ela só sumiu do nada? O que rolou? Não, eles chegaram a conversar de novo. Só que demorou até isso acontecer, sabe por quê? Essa que você está vendo na sua tela agora é a Lisette, anos depois, explicando o que aconteceu nessa situação. O que aconteceu foi que naquela época, ela jogava tanto que as notas da escola dela começaram a cair. E aí, os pais dela ficaram bravos com ela, tirou o PC dela. E aí, ela não pôde nem ao menos explicar pros amigos dela ali dentro do WoW, e nem pro Ibelin ou pro Matt, o porquê que ela só sumiu do nada. E aí, por sorte, ela conseguiu entrar num PC da biblioteca e falar com o Matt e explicar pra ele o que aconteceu, porque que ela só sumiu do nada. E aí o que o Matt fez? Ele não desistiu, ele queria continuar jogando com a sua amiga. Então o que ele fez? Ele escreveu uma carta e mandou para os pais da Lisette. Eles estranharam, mas eles acharam, tipo, pô, o cara tá mandando uma carta pra ela, caralho, que foda. E sabe o que é mais legal disso tudo? E assim eles tiveram o seu famoso reencontro, onde ali eles se abraçaram. Lembra do quadro que eu falei pra vocês guardarem na memória? Olha essa imagem aí, é a Lisette segurando um desenho muito parecido com aquele quadro ali que ficava na casa do Matt. Isso é porque esse desenho que tava, esse quadro que fica dentro da casa do Matt, esse quadrinho aí, foi feito pela Lisette. Era uma arte feita do personagem dela e dele se abraçando, o Ibelin e a personagem dela se abraçando e tal. E aí ele gostou tanto daquele quadro que ele emoldurou ele e colocou na parede dele. Aquele quadro, como o próprio Matt dizia, deixava ele feliz, sempre tirava um sorriso dele. Aqui a gente já vê o quão o Matt foi impactante para diferentes pessoas, o quão especial era o Matt. Vou citar mais um exemplo. Olha essa foto aí, vocês estão vendo que tem essas duas pessoas
pessoas. A pessoa da direita é um moleque que tem autismo, e a pessoa da esquerda é a mãe dele. Esse moleque, ele tinha muita dificuldade para se conectar com a própria mãe. Então, ele tinha aquela coisa de não querer ser tocado, ele ficava meio irritado e tal. Ele chega a citar que ele passou 4 anos completamente sozinho dentro do quarto ali, que ele não queria ter contato ou relação, tá ligado? Com ninguém ali e tal. Só que eles jogavam WoW, tá ligado? Então, ela acabou conhecendo o Matt dentro do WoW, e aí eles foram trocar ideia, ela e o Matt, e ela com a personagem dela explicou pra ele, você tá passando por isso e isso, você pode me dar um conselho? E o Ibelin, ou o Matt, foi e falou pra ela, bom, por que vocês não tentam se conectar dentro do jogo? Já que, tipo assim, os dois jogavam e os dois gostavam, por que você não tenta se conectar, tá ligado? Com ele, pelo joguinho que ele curte, pelo joguinho que ele gosta. E com isso, finalmente, mãe e filho conseguiram se conectar. Olha essa imagem aí. É o personagem do filho e o personagem da mãe se abraçando. Ali, eles puderam fazer algo que eles não conseguiram fazer no mundo real. Ali, eles conseguiram finalmente se conectar de certa forma. Aquilo ajudou aqueles dois de diferentes formas. O rapaz lá, o que tem autismo, ele chega a relatar que o Ibelin ajudou ele a tomar certas coisas na vida, certas atitudes, entendeu? Tipo, você começa a se desafiar, tenta sair um pouco mais, tenta se divertir, ver outras coisas na vida, pense positivo. Isso ajudou com que esse moleque saísse de casa, conseguisse suportar outras pessoas ali, conseguisse ter uma vida mais normal, conseguisse se conectar com a mãe. Esse é o impacto que simples palavras, através de um personagem dita pelo Ibelin ou pelo Matt, fez. Ele mudou a vida dessas pessoas pra sempre. Só que aí, o Ibelin começou a ficar famoso. Exatamente. Olha essa foto aí. Isso daí é um cartãozinho do Ibelin, que ele era um detetive particular, não sei o que lá. E as pessoas começaram a ir atrás dele. Só que isso daí, esse bagulho de detetive, era só uma desculpa pra ele poder conhecer mais pessoas, pra ele conseguir falar mais com gente, né? Conhecer mais a galera ali e falar com outras pessoas. E aí, o que acontecia? Se alguém estava triste, alguém estava emburrado, alguém quisesse só conversar ou precisasse de ajuda, ele ia lá e conversava com essa pessoa, trocava ideia com ela, via qual era o problema dela e tentava ajudar. O Ibelin ajudava as pessoas só pelo simples prazer de ajudar. As pessoas relatam, inclusive, que ele era extremamente empático, que ele era um ombro amigo. E o Ibelin, ele tinha um ciclo de amigos ali. Ele tinha um ciclo de amigos dentro do WoW, que é esse ciclo aí que vocês estão vendo ali. Tá ali vários personagens que o Ibelin tinha um contato muito presente, que eram pessoas que estavam sempre ao lado dele, entendeu? Ali dentro da guilda dele. Em um certo momento, chegou para essas pessoas que elas deveriam se reunir, que eles deveriam se encontrar. Até então, ninguém sabia da condição do Ibelin. Ninguém sabia que o Matt era deficiente. E aí, ele não quis trombar a galera. Ele não quis trocar ideia com a galera, entendeu? Tanto que rolou esse encontro. Olha só a foto do encontro aí. Rolou, o pessoal chegou a se trombar ali pra trocar ideia, se conhecer pessoalmente na vida real. Com o passar do tempo, o Ibelin, ele foi piorando. A condição dele começou a ser cada vez mais difícil pra ele. Ele passava mal, ele chegava e, tipo, às vezes a mãe dele tinha que ajudar ele, tinha que levar ele pra ambulância. Ele ficava difícil pra respirar pra ele, entendeu? E esses problemas começaram a afetar o psicológico do Ibelin, ou do Matt. Ele começava a causar problemas dentro do jogo, ele começou a ser uma pessoa completamente diferente da que ele era. Ele tava sendo grosso, ele tava sendo paia com os outros, entendeu? Tanto que a namoradinha dele no jogo acabou até estranhando isso. Ele parecia muito mais distante, tá ligado? A namoradinha dele, quando ia falar com ele sempre parecia muito distante. Chegou a acontecer, inclusive, uma espécie de traição virtual, tá ligado? Tipo, a mina voltou no jogo e ela se deparou com essa cena aí. O Ibelin beijando outra personagem virtual. E ela relata, a Lisette, que na hora que ela viu, ela ficou incrédula, tá ligado? Ela ficou triste porque o Ibelin, sei lá, meio que traiu ela virtualmente. Enfim, ele chegou a contar da condição dele pra uma única pessoa, que foi a mãe daquele rapaz autista lá que eu citei pra vocês. Com o tempo, ele criou o blog. E aí, quando ele criou o blog, ele finalmente teve a coragem de contar a sua condição para todos os seus amigos. E ali, o Ibelin, ele pegou e contou tudo pros amigos dele e tal. E o pessoal ali ficou sabendo, o pessoal ficou tipo, caramba, tipo, surpreso, né? Porque, caralho, ninguém esperava, né, mano? Ninguém esperava que, porra, o cara ia estar com esses problemas aí e tal. E um dia, o Ibelin, ele foi e saiu do jogo. Ele, né, voltou pro mundo real. Mal os amigos dele sabiam que o Ibelin tava cada vez mais próximo de deixar esse mundo. Esse vídeo aí que vocês estão vendo, inclusive, são os últimos registros dele. É um vídeo que estava ali ele tava no casamento de um parente dele, e foi o último vídeo que se tem do Ibelin antes da sua morte. E aí, agora eu vou narrar pra vocês o último post que o Matt escreveu em seu blog. Dezembro. Cá estamos nós de novo. Mais um ano a se aproximar-se lentamente do fim. É uma altura estranha pra mim. Nesses últimos anos fiquei mais fraco.
e já não consigo comer muita coisa da deliciosa ceia de Natal como antigamente. Oh, como sinto falta desses sabores. É estranho ficar a ver a família a comer, mas é assim que as coisas são. Pelo menos estamos juntos e estou muito grato por isso. Mas as coisas costumavam ser diferentes. Como quando eu era criança, tudo em dezembro era emocionante. Todos os dias abríamos mais uma portinhola do calendário e recebíamos pequenos presentes ou guloseimas antes do pequeno almoço. Esperávamos e esperávamos a véspera de Natal. Não podia chegar tão cedo. Muitas vezes gostava de poder voltar atrás no tempo, para uma época em que a magia ainda existia, em que dezembro fosse mais do que um mês frio e escuro. Há 9 anos atrás eu estava no 9º ano, com cerca de 15 anos. Pensando bem, já lá vão 9 anos. O tempo corre, como costuma se dizer. Era o último dia de aula antes das férias. 1 ou 2 semanas antes do Natal, era uma tarde muito fria de dezembro e os meus assistentes estavam doentes ou algo do gênero. Por isso, durante meu dia de aula, houve pessoas para substituí-los. No entanto, quando chegou a hora de esperar pelo autocarro para casa, não estava lá ninguém para me vestir o casaco. Estava um gelo quando o autocarro parou para ir me buscar. Empurrei a porta, empurrando-a com a minha cadeira de rodas. Tentei me apressar para entrar logo no autocarro, mas sentia muito frio, como se estivesse mordendo meu corpo. Enquanto estávamos indo para casa, eu já sabia que eu ia ficar doente. De fato, no dia seguinte, meu peito estava a fazer barulhos horríveis, uma espécie de chiado. Os meus pulmões encheram-se, sabe-se lá do que. Não conseguia respirar corretamente. Quando eu estava deitado, eu tossia muito. Tudo isso aconteceu antes mesmo de ter qualquer aparelho para me ajudar na respiração. E isso viria a se tornar muito desagradável, como estávamos prestes a ver. Os meus pais estavam fora numa festa de Natal e os meus avós tomavam conta de mim e da minha irmã. Nunca tinha experimentado nada assim. O muco estava a encher parte dos meus pulmões. Eu sentia como se eu estivesse lutando para não se afogar a cada respiração. Ligamos para o médico para saber o que a gente deveria fazer. Ele nos sugeriu que tentássemos ir para a cama, pois já era muito tarde e se isso não ajudasse, deveríamos chamar uma ambulância. A minha pobre mãe pôs um colchão no chão para me vigiar, mas assim que a minha cabeça bateu na almofada, eu engasguei. Não conseguia respirar e comecei a andar de um lado para o outro em pânico. A minha mãe rasgou-me e bateu-me nas costas, fazendo-me respirar de novo. Foi a última gota. Precisava de cuidados médicos o mais depressa possível. Felizmente, a ambulância chegou depressa, mas quando me puseram na maca, comecei a me engasgar mais uma vez. Eu me lembro do céu negro de inverno por cima de mim, da neve a cair e dos gritos de pânico da minha mãe quando desmaiei antes de chegar à ambulância. Foi aterrador e surrealista ao mesmo tempo. A certa altura, lembro-me de ter pensado, é agora, é o fim. Enquanto estava inconsciente, conseguia ouvir os ecos das pessoas que me rodeavam. O paramédico, o médico e, claro, a minha mãe era como se estivesse presa entre a vida e a morte. Sou muito cético no que se diz respeito à religião, mas por alguma razão tudo era branco e frio, como as montanhas do Himalaia. Estava coberto de gelo e neve, longe de todo o resto. Talvez fosse a minha mente a me pregar peças, mas era ali que eu estava. Finalmente os meus olhos abriram-se na sala de emergência. Respirei de alívio porque os médicos tinham drenado vários litros de muco. Não admirava que estivesse engasgado. Logo a seguir, adormeci. Meu corpo estava exausto, mas as coisas não acabaram por aí e fiquei no hospital durante algum tempo. Todos os dias me engasgava e eles enfiavam-me tubos na garganta para tirar tudo. A certa altura, a situação tornou-se tão grave que tiveram que me dar oxigênio extra diretamente pela garganta. Era impossível falar e ainda por cima não estava programado corretamente. Felizmente, tiraram no dia seguinte, o que me permitiu voltar a respirar e falar corretamente. Depois de uma longa semana no inferno, conseguimos convencê-los a deixar-me ir para o Natal. Estavam um pouco céticos, mas eu parecia estar de boa saúde, sem mais muco ou riscos de asfixia. No entanto, certificaram-se de que eu recebia os meus primeiros aparelhos de respiração. Ficaram quase chocados por eu não ter já alguns. Bem, ninguém nos disse nada sobre isso, até ser demasiado tarde. Típico, 23 de dezembro, estava de novo em casa. A minha irmã deu-me um abraço e tínhamos a mais bela árvore de Natal na sala de estar. Valeu a pena lutar por tudo isso. A morte teria que esperar. No fim das contas, o que importa não são os presentes, nem a comida, mas sim estarmos juntos, partilhamos, cuidamos e
divertir-nos neste mês escuro e frio, a que chamamos de dezembro. Eu não vou comentar muito sobre essa parte aqui que ele fala sobre essas coisas todas, vou deixar com você. Reflete sobre essas coisas aí que ele falou. Nós temos o fatídico dia, o dia em que o Ibelin não estava mais entre nós. Nesse dia estava reunido todas as pessoas que são, de certa forma, importantes pro Matt, as pessoas que ele conheceu até dentro do jogo, pessoas essas que só falaram coisas boas sobre ele. Matt, ou Ibelin, era alguém amado por todos. Ali, inclusive no caixão do Matt, tinha um dos símbolos do WoW ali, que era acho que da guilda que o Matt jogava. E no jogo, no WoW em si, também estava acontecendo um funeral. Todos à volta da lápide ali para poder se despedir de um amigo querido. E foi assim que em 2014, Matt, entre aspas, Ibelin Sten deixou esse mundo para nunca mais voltar. Ibelin não precisa voltar pro mundo, porque ele já vive, ele continua vivo. O Ibelin, o que esse moleque fez, ele deixou uma história. O Ibelin, para mim, ele é uma ideia. O personagem Ibelin e o Matt, ele significa algo muito além do que você pode imaginar. O pai dele, quando foi, por exemplo, escrever aquela mensagem no post avisando que o filho dele tinha morrido, ele relatava que ele tava em prantos enquanto escrevia aquela mensagem. Ele só chorava. Mas ele sabe que o Matt, hoje em dia, ele significa algo muito maior. O Matt, ele é a ideia de que não interessa quantas limitações você tenha na vida, você pode e você deve tentar de alguma forma passar por cima de tudo isso. O Matt era alguém que não tinha movimentos básicos que você julga como essencial e às vezes a gente nem percebe. O Matt era alguém que queria fazer as coisas mais simples do mundo e não podia, ele tinha que fazer isso no virtual. Você acha que o Matt não gostaria de fazer o que você faz na vida real? A sua vida e a minha vida parece muito simples agora. Não que eu esteja fazendo um juízo de valores aqui em questão de quem tem mais dificuldade e quem não tem, mas certas coisas fazem a gente demonstrar que a gente deve valorizar os pequenos pedaços e os pequenos coisas que fazem a vida ser bela. A vida, ela é bonita, mas ela é trágica. O belo para você pode ser assustador para alguém. O simples para você é o complexo para muita gente. O que o Ibelin fez, o que o Matt fez é achar uma forma de escapar dos problemas dele e ao mesmo tempo impactar vidas. O Matt mudou e vai para sempre ficar na memória das pessoas que estiveram junto com ele ali. O Matt fez história e ele vai ficar para sempre clamado como esse legado que ele tem dentro do jogo. Ibelin, o Matt, ele tá aqui para mostrar para você que não importa a dificuldade, desistir não é uma opção. Se você pensa ou você sente, porque tem pessoas que sentem que a morte tá se aproximando, mostre para ela que ainda não chegou a sua vez. Hoje não, mano. Hoje não. Se o Matt consegue, você também consegue. Ele teve uma vida difícil, mano. Não foi fácil. E você só vai ter o real entendimento da ideia que o documentário quer passar, da ideia que o artigo quer passar contando a história do Matt, se você ler ou assistir. Vou deixar o artigo aqui na descrição. Leia ele, entre na Netflix e assista a extraordinária vida de Ibelin. Você não vai se arrepender. Eu espero que esse vídeo chegue a mais pessoas. Espero que, não só porque eu tive muito trabalho, eu gostaria que meu vídeo chegasse a muita gente. É a ideia, né? Então, eu não sei se eu devo, mas eu vou pedir mesmo assim. Se puder divulgar esse vídeo pra mim, compartilha com seu amigo e tal, por favor, porque deu muito trabalho. E eu acho que é uma mensagem bonita que pode ajudar aí alguém que estiver passando por uma situação difícil. Eu nunca fiz isso, assim, tipo, de chegar de uma forma tão pessoal e falar isso. É que esse vídeo pra mim é especial e eu gostaria de fazer mais vídeos assim. E pra isso eu preciso de algum retorno, né? Então, se tiver como aí, porque esse vídeo foi caro, mano. Só pra vocês terem uma noção, esse vídeo aqui custou mais ou menos R$550, tá ligado? Então, porra, caralho, tá ligado? Ajuda nós aí também, mas brincadeiras à parte aí. Toda vez que você se sentir mal e estiver pensando em desistir, lembre-se dele. Lembre-se dele. E mais uma vez, o Ibelin é uma ideia. Vai ter momentos que você vai sentir dificuldade de fazer alguma coisa. Vai ter momentos onde você vai pensar que você não consegue. Lembre-se do que o Ibelin fazia. Tente. Nem que seja simples, nem que seja pouca coisa. Tenta. Ache uma solução, nem que seja no virtual. O importante é, de alguma forma, você sentir que você tá conseguindo. Essa é uma história trágica. É triste. Isso aqui não é feliz. Mas dá pra gente tirar muita coisa boa disso tudo aí. O Ibelin, ele vive dentro do coração dos pais de todos os jogadores que entendem quão importante foi esse cara. E o Matt vive no coração dos pais dele. Estamos chegando no final do ano. Um brinde a todos aqueles que deixaram esse ano. Um brinde aos guerreiros que não estão mais entre nós. E as guerreiras que já deixaram o campo de batalha aí tem um tempo. Todo mundo já perdeu alguma coisa. Todo mundo já perdeu algo. A parada é que às vezes você pode perder uma coisa que dificulte a sua vida, digamos assim. Que seja muito além da morte. Que seja frustrante. Que
que dificulte o fato de você viver. Não é sobre você ser otimista o tempo inteiro, é sobre você tentar. Se você tentar, será que você consegue? Se o Ibelin achou uma forma de impactar as pessoas e deixar uma mensagem importante pra gente, você provavelmente também consegue. A esperança, ela é a última que morre, mas a esperança só morre se a ideia não se manter. Hoje em dia, a esperança que o Ibelin representa em tentar, em coisas simples, em aproveitar as pequenas coisas da vida, ela vai perdurar pra sempre nas pessoas que estiveram próximas a ele. Então hoje, ou amanhã, quando você olhar para a lua, quando você sair um dia agradável, ou quando você vê uma flor ou apreciar a natureza, são essas pequenas coisas que fazem você valorizar a vida. Seja grato pela vida que você tem, porque pelo menos você consegue, sei lá, correr, pegar um copo de água. Você tem amigos? Você levantou para ir para a escola hoje? Você foi para uma festa no final de semana? Muita gente não consegue fazer isso. Seja grato pela vida que você tem, mano, porque a vida, ela já é muito curta, mas para algumas pessoas ela é mais curta ainda. Curta, se inscreva, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, obrigado. Vira membro do canal aí, um beijo, eu amo todos vocês aí, e vira membro do canal que tem o Discord lá, é muito legal, e o Discord é bacana demais. Obrigado, guys, e até a próxima. E siga nas minhas redes sociais também, beijo.